grazie, soprattutto perché io sto imparando. Muito obrigada. Está faltando... Alô. Obrigado, mas porque eu estou aprendendo. E spero di contraccambiare cercando di fare in modo che voi impariate da me anche la metà, mi basterebbe, di quella che sto imparando io. E espero de fazer uma troca com vocês, onde vocês aprendem pelo menos a metade do que eu estou aprendendo com vocês. Tá. Tem que falar mais alto. Tá. Por favor. Mas, Sim. Então espero de fazer uma troca onde vocês aprendem pelo menos a metade do que eu estou aprendendo com vocês. La cosa che sto apprendendo è quella che io sto vivendo un senso di gruppo. O que eu estou aprendendo é o que eu estou vivenciando. Eu estou vivenciando uma situação de grupo. Con voi, con i miei colleghi, questo è l'ABC, è l'inizio di qualsiasi tipo di lavoro di gruppo. O que eu estou experimentando é a situação de grupo com vocês, com os meus colegas. E esse é o básico, é o ABC. É a base de qualquer trabalho de grupo. L'emergenza, affrontare l'emergenza significa avere un gruppo, mai da soli. Enfrentar a emergência quer dizer que precisa ter um grupo, nunca pode se fazer sozinhos. In tanti, tutti diversi, cooperanti e solidali. Todo mundo juntos, solidários e fazendo juntos. Questo è la cosa che io credo di poter portar via in Italia come supporto di valore del lavoro di gruppo. Isso é o que eu acho que posso levar comigo para a Itália, essa coisa de apoio de trabalho de grupo. Si può fare anche in un convegno come questo. Pode Questo è la novità. A novidade é que pode se fazer isso também numa convenção como essa. Potevamo trovarci in modo concorrenziale, A gente poderia estar disputando in modo disastroso quindi. de jeito desastroso, de desastre. Ed invece vivo questo senso di unità. E pelo contrário, estou sentindo essa situação de unidade. Ecco, questi sono i sentimenti che possono guidare l'affrontare un'emergenza come operatore. Isso são as emoções que podem guiar ao agente numa situação de emergência. Perché in emergenza quello che serve è il sentimento e la creatività. Porque o que serve numa situação de emergência é a emoção e a criatividade. Sembra strano, in italiano questa parola ha un senso un po' deviante, ma io la ripeto, occorre sapersi divertire. Parece estranho falar isso, mas precisa saber curtir. Essere contenti di fare un lavoro, soddisfatti di aiutare gli altri, ridendo, avendo voglia, desiderio, avendo buoni sentimenti. Fazer esse trabalho com emoções boas, rindo e com vontade, com boa vontade. Questo è il biglietto di ritorno per qualsiasi operatore, perché l'operatore deve tornare indietro sano. Isso é a passagem de volta para qualquer agente, porque o agente que vai precisa poder retornar com saúde. Occorre non dare più di quello che uno può. Não pode dar mais do que se pode dar. Questo è il pericolo maggiore, essere troppo generosi. O maior perigo é de ser generosos demais. Bisogna tornare a casa. Precisa voltar para casa. E sani. Saudáveis. Come vedete, io sto entrando nell'argomento prescindendo da quello che ho scritto. Quello che ho scritto lo leggerete se ne avete voglia.
Como vocês podem ver, eu estou começando a falar baseado sobre o que eu escrevi. Se vocês querem o que eu já escrevi, vocês podem ler. Io mi occupo di processi culturali e comunicativi. Eu estou interessado em processos culturais criativos. Questo all'università, a Pisa. Na Universidade de Pisa. E mi occupo di emergenza diversificata dalla urgenza. Eu trabalho com emergência, que é diferente da urgência. L'urgenza è un lavoro che può essere fatto con un protocollo, con un orario di entrata e di uscita. Uma situação de urgência tem um protocolo, tem horário para entrar, horário para sair. L'emergenza no. Emergência não tem isso. Si sa quando si entra, non si sa quando si esce. Siamo noi che dobbiamo tornare indietro al momento giusto. Sabemos quando nós vamos entrar, mas não sabemos quando vamos sair. Somos nós que temos que saber quando é a hora certa de sair. Saperlo prima, fare in modo che ci sia qualcuno che ci sostituisca, pianificare il lavoro. Tem que planejar o trabalho para ter alguém que quando você sai vai no seu lugar. Per emergenza si intendono tante cose. A palavra emergência quer dizer muitas coisas. Come voi giustamente qui state vedendo, l'emergenza per i disastri. Como vocês estão vendo aqui, a emergência para os desastres. Ma esiste anche l'emergenza di quando ci si innamora. Mas tem também a emergência de quando está namorando. Per gli insegnanti a scuola. Para os professores na escola. Cambiano classe tutti gli anni. Vão trocando de sala todo ano. Nelle carceri. Ah, sì, nas prisões, sì. Questo significa che io mi occupo della formazione degli operatori, mi interessano loro. Questo è quello che io so fare, occuparmi degli operatori, insegnanti, carcerieri, operatori di emergenza. Então eu trabalho com os agentes de emergência, as pessoas que trabalham na emergência, os professores, as pessoas que trabalham nas prisões. Eu sei formar essas pessoas. Si parlava ieri di panico. Ontem a gente estava falando sobre pânico. Per quel che ne so io, di quello che ho studiato tra il rapporto tra antropologia culturale e psicanalisi, Pelo que eu saiba, do que eu estudei de psicoanálise e antropologia cultural, il panico è un archetipo, è una difesa antica. Pânico é um arquétipo, é uma forma de defesa antiga. Come l'epilessia. Igual a epilepsia. Con l'epilessia ci si ferma. Com a epilepsia você se para. Si finge di essere morti. Faz que está morto, mas não está. È un modo per difendersi di fronte all'aggressore. É um jeito de se defender na frente do agressor. Col panico si scatta, si scappa, si corre, si va in avanti. Quando você entra em pânico, você foge. Allora occorre essere come un cowboy. Então precisa ser igual a um cowboy. Riuscire a seguire l'onda del panico. Conseguir ficar junto com a orla del pânico, com as ondas do pânico. Per fare questo bisogna essere proprio dei volontari e avere chiaro che quello che noi stiamo facendo ci piace. Então, por isso que a gente precisa ser voluntários e temos que estar muito esclarecido que é o que a gente está fazendo, a gente gosta de fazer. Quando mi occupo di formazione, io mi trovo di fronte a delle persone che spesso dicono di non averne bisogno. Loro non sono pazzi. Quando trabalho com os agentes, muitas vezes essas pessoas me falam, não, eu não preciso do seu trabalho, eu não sou louco. Anzi, io ho fatto il callo, i miei sentimenti non esistono, sono freddo.
sono sicuro. Pelo contrário, eu sou uma pessoa fria, eu já estou dura, eu estou muito seguro de mim. Questo mi allarma, Isso me dá alerta. ma è il mio lavoro. Isso é meu trabalho. Il mio lavoro consiste nell'insegnare a queste persone, nel far prendere consapevolezza che l'unico callo giusto è quello che si ha alle dita per suonare la chitarra. Que eu preciso ensinar para essas pessoas que a única dureza que pode se ter é nos dedos quando você vai tocando o violão. Questo è il metodo che io adopero, è il principio che io adopero quando mi occupo di formazione nelle carceri, nelle scuole e nell'emergenza. Isso é o princípio que eu utilizo quando vou trabalhar nas escolas, nas prisões e numa situação de emergência. La formazione per i disastri, nell'emergenza dei disastri, io la distingo in 3 Faço três fasi. tem 3 fases numa preparação para desastre. La informazione con la popolazione, Informação para o povo, la formazione per gli addetti, a formação dos agentes, geologi, ingegneri, infermieri, medici, geólogos, doutores, médicos, enfermeiras, e la formazione per gli psicologi. e a formação do psicólogo. 3 cose ben distinte, 3 coisas bem diferentes. integrabili ma distinte. Integrados, però distintos. Io ora passerei a farvi vedere, a seguire questa sintesi attraverso un PowerPoint che ho preparato. Agora Però- eu vou mostrar essa síntese para vocês através de PowerPoint que preparei. Però prima io ho bisogno di porvi un quiz che dopo vedremo. Mas antes disso, vou colocar quiz, umas perguntas para vocês. La scena è un'alluvione. A situação é dilúvio. Un'alluvione avvenuta in Italia più di 50 anni fa. Isso aconteceu há mais de 50 anos na Itália. Il Po è straripato e ha invaso tutte le terre dei contadini. El Po, que é rio lá, abriu e cobriu todas as terras dos trabalhadores agricultores. La casa di un contadino è stata distrutta. A casa de trabalhador foi destruída. L'acqua sta portando via tutto. A água está levando embora tudo. Il contadino, il padre di famiglia, si attacca a un albero. A família toda se prende numa árvore. Passano davanti a lui la moglie e la figlia. Na sua frente passa a mulher e a filha. Tendono la mano. Estica a mão. Lui stacca una mano Ele também estica uma mão e ne acchiappa una. e consegue pegar uma delas. Chi? Quem? Questo è il quiz. Chi? Quem? La moglie o la figlia? A pergunta é essa: ele pegou a mulher ou a filha? Ora vediamo lo show e dopo ne riparliamo. Voi pensateci. Agora nós vamos ver o show e vocês ficam pensando e depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Para quem qual formação? Puoi andare avanti. Questo circolo Esse è círculo il concetto chiave della interazione. Esse círculo é o conceito central da integração. Si può partire da qualsiasi punto, Pode começar em qualquer desses pontos, ma tutti questi momenti devono avere un momento di integrazione, mas todos esses momentos precisam ter momento de integração, ma un'integrazione relazionale, non di potere. mas uma integração de relação, não de poder. Quindi dalla formazione degli psicologi alla formazione per gli addetti, alla formazione della popolazione e al rapporto con il potere politico. Então, da formação dos psicólogos, do povo e dos agentes de desastre é tudo em relação à política, o poder político. Gli psicologi devono imparare a scegliere se
o non andare in emergenza, è una volontà. O psicólogo tem que saber escolher se vai ou não vai numa situação de emergência. É uma vontade. Perché deve scegliere se è capace, se se la sente, se ha voglia di lavorare non dentro il suo studio, il suo laboratorio. Ele precisa saber se quer sair do seu escritório e trabalhar fora desse contexto. Senza difese, Sem fuori. defesas. Sem defesas, lá Con- fora. con i suoi sentimenti, fuori. Com as suas emoções, lá fora. Gli addetti, geologi, ingegneri, Os agentes, geólogos, engenheiros, basta che imparino a come usare la psicologia. Non devono fare gli psicologi, ma devono servirsi della psicologia, imparare la risorsa psicologica. eles precisam aprender a psicologia. Eles não precisam ser psicólogos, mas eles precisam saber usar os recursos da psicologia. La popolazione deve essere messa in grado di criticare il piano di emergenza. O povo precisa ser colocado em uma situação de poder criticar o plano de emergência. Devono essere attivi, attivati. Eles precisam ser ativos, ativados. Il rapporto con l'amministrazione, il governo, deve essere un rapporto chiaro. A relação com o governo precisa ser uma relação muito clara. Vale di più spendere per prevenire un danno che pagare le conseguenze di un danno. É melhor pagar para a prevenção dos danos do que pagar depois, recuperar depois dos danos. L'altro? Próximo. Prossimo. Questa è la distinzione di cui vi ho già accennato tra urgenza ed emergenza. Isso aqui é a diferença que eu já mencionei entre emergência e urgência. Secondo la mia esperienza professionale, questa distinzione è importante. Com a minha experiência profissional, sei que essa diferença é importante. Mi farebbe molto piacere sapere la vostra opinione, se fa piacere a voi dirmelo su questa differenza. Se vocês querem, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre essa diferença. Questo è un esercizio, è il risultato di un esercizio che io ho fatto con i miei tirocinanti, studenti, dottorandi, ricercatori. Esse aqui é o resultado de um programa que eu fiz com os meus alievos, as pessoas que estão estudando comigo, de doutorado, essas coisas. Allora, la prima fase in emergenza è il piano, la pianificazione, lo studio, il cartaceo. A primeira coisa numa situação de emergência é o planejamento, o estudo, a apostila. Deve servire a prevenire l'emergenza, a prevenire il danno. Isso serve para poder prevenir o dano, a danificação. Prevenire vuol dire rimuovere le cause, togliere le cause. Isso, prevenir quer dizer tirar as causas. O ridurre il danno, o renderlo più velocemente ritraibile, ritornabile, voltabile. Ou reduzir o dano, ou fazê-lo voltar ao normal mais rapidamente. Il preallarme. Il preallarme è il conto alla rovescia. O preallarme è o opposto. È il momento in cui si dice si va o non si va, chi va, chi ha voglia di andare. È a hora quando si fala quem vai, quem quer ir, quem vai. In Italia un capitano dei bomberos mi ha detto: io questo non lo posso fare, noi siamo militari. Um capitão dos bombeiros me falou na Itália, eu isso não posso fazer, nós somos militar. Io gli ho risposto: ma la tua squadra di quante persone è composta, di quanti elementi la squadra minimale? Mas aí ele perguntou, mas quanta gente tem no seu equipe? Lui mi ha detto 12. 12. E perché 12? Perché 12? Perché 3 vanno. Perché 3 vão. 3 stanno ad osservare bene.
3 ficam de observação gli altri sono di riserva. e os outros estão na reserva. Dico, e allora si può scegliere, no? Ah, então pode escolher, né? Pode. Si può scegliere. Pode Tra escolher. 12, 6 che hanno più voglia di andare. Entre os 12, quem mais quer ir? Non credo che lui abbia digerito bene la cosa. Eu acho que ele não digeriu muito bem a coisa. Era difficile per lui. Foi difícil para ele. La viveva come una perdita di potere. Ele sentiu isso como uma perca de poder. Era la sua formazione che l'aveva costruito così. A sua formação o construiu assim. Non aveva colpa lui. Não foi culpa dele, o culpado. L'allarme è il momento in cui ci si tuffa in mare, ci si butta. O alarme é na hora que a gente pula no mar, a gente se joga. Non guardando primo, secondo, terzo, io devo fare, ma si ha già chiaro qual è la cosa da fare e si ha l'energia per inventarsi un modo per tornare indietro. Você não olha mais a listinha de 1, 2, 3. Agora você está com a energia para se jogar e tem a criatividade para saber como você vai voltar. Ieri, in questi giorni, parlando con gli amici vostri bomberos, mi dicevano, questo è il nostro allenamento. Ontem, falando com os bombeiros aqui, soube que esse é o training deles, é o treinamento que eles têm. E questo lo dicevano con soddisfazione, non con depressione. E isso me falaram isso com satisfeitos, não deprimidos. Dopo c'è la fase della stabilizzazione. Depois tem a fase da estabilização. Stabilizzazione sarebbe la fase del triage, É a fase del triagem. per mantenere in vita una persona, Quando se mantém em vida uma per pessoa. poter essere trasportato, per poter capire se è orientato o no. Se precisa transportá-lo, como orientá-lo. Ma l'emergenza non è finita. Mas a emergência não acabou. Dopo c'è la ricostruzione Depois tem a reconstrução. e la ricostruzione deve avere un termine, una data. E essa precisa ter uma data. Quando tu riavrai la casa? Quando você vai ter uma casa de volta? Una data. Precisa de ter uma data para isso. Quando potrai ritornare a lavorare? Una data. Quando você vai poder voltar para trabalhar? Uma data. Questa è la capacità di un'organizzazione di difesa civile. Isso é a capacidade de uma organização de defesa civil. La credibilità sta in questo. A credibilidade está nisso. Come vedete nella parte in alto a sinistra Come ci si- sono delle frecce, Como vocês podem ver lá em cima, tem umas flechas. indicano il diagramma di flusso. Indicam o diagrama de fluxo. Sì, Fluxo. la ricostruzione metterà in crisi la pianificazione, dirà dove sono gli errori della pianificazione. A reconstrução vai colocar em crise o planejamento da reconstrução, porque vai mostrar os erros do plano. E si ricomincia da capo, E vamos começar tudo de novo. diventa un lavoro Trabalho. un lavoro per affrontare il piacere di stare su questo pianeta convivendo con i rischi che ci sono. Enfrentando o prazer de estar nesse planeta e convivendo com os riscos que temos aqui. Vai avanti? Próximo. Questa non è la fine. Isso não é a fim. Questa è la parola che hanno scritto i miei studenti dicendo è Isso, finito? Basta? isso foi a palavra que os meus alunos escreveram, que falando, chega, deu. Ci hanno lavorato 3 mesi Trabalharam 3 meses per imparare e per capire e per offrire a voi questo show. para aprender, para construir, para oferecer para vocês esse show. Bene, lo show è finito. O show acabou. Allora, questo contadino, chi prende? La moglie o la figlia? Então o trabalhador pegou a mulher ou a filha? È importante naturalmente pensare al perché. E claro, precisamos pensar no porquê. Allora, chi pensa che abbia preso la moglie
alzi una mano. Quem acha que pegou a mulher, levanta a mão. Bene. Chi pensa che abbia preso la figlia, E chi- alzi una mano. Levanta a mão quem acha que pegou a filha. Bene. Chi ha detto io no, non decido, E quem falou eu não vou decidir. alzi una mano. Levanta a mão. Questa ultima risposta è il sintomo che qua dentro c'è un bel clima relazionale. Essa última resposta é o síntoma de que aqui dentro tem uma boa relação. Allora, c'è uno che mi sa dire perché ha pensato che abbia preso la moglie e uno perché la figlia? Tem alguém, que pode explicar por que acha que pegou a mulher e outra pessoa que por que pegou a filha? Ah, allora ha preso la moglie. Sì, dillo. Ah. Dillo, scusa. Ah, ha capito cosa ha detto? Sì. No, non ho capito. Voglio che tu lo dica in italiano, ma anche a loro. Ah sì, Lo sento. che ha preso la moglie perché la moglie con l'istinto materno avrebbe preso anche la figlia, così con una mano sola è riuscita a prendere tutti. Vabbè. Uno perché la figlia, Alguém quer falar por que a filha? Eravate la maggioranza per la figlia. Vocês eram a maior Perché la figlia? mais gente querendo a filha, por quê? Por que a filha? Perché la figlia Bene. perché la figlia fa parte del suo sangue, è più forte questa legazione. Perché la figlia ha più tempo per la frente di vita e così ha tempo per procreare. Bene. Allora, mi pare che già da queste risposte si potrebbe cominciare a fare un lavoro di gruppo e lavorare sopra per una nostra autoformazione. Me parece com essas respostas que a gente poderia já começar um trabalho de grupo e começar a criar a nossa própria formação. Come dato vi do che cosa è successo nella realtà, la notizia. Só para vocês saberem o fato, vou contar como foi na realidade. Ha preso la moglie, Pegou a mulher, la figlia no. a filha não. C'era bisogno di lavorare. Precisava trabalhar. La moglie avrebbe potuto fare altri figli. A mulher podia fazer outros filhos. Siamo nel periodo più di 50 anni fa in cui il contadino aveva bisogno della moglie per lavorare. Estamos numa época de há mais de 50 anos, quando o trabalhador precisava da mulher para poder trabalhar. Questo è un dato che deve far riflettere. Quando si va in emergenza bisogna rispettare i diritti umani della cultura o comunque sapere come è fatta quella cultura. Isso deixa claro que quando a gente vai trabalhar numa emergência, precisa conhecer a cultura e respeitar essa cultura e pelo menos saber como funciona aquela cultura. Tutto qui. Poi che loro siano stati ricoverati in un ospedale fa parte della vita. Bom, é isso, e che depois eles foram Che loro abbiano dovuto elaborare il lutto della figlia fa parte del nostro mestiere. Eles foram para o hospital e depois eles tiveram que se trabalhar com a perda da filha, faz parte. Ma io trabalho. Vi ho fatto questo esempio per farvi capire, per darvi un'idea delle cose che si possono trovare sul campo dei disastri. Então eu fiz esse exemplo para vocês poderem entender o que si acha no campo do desastre. Che riguardano la nostra competenza, non i geologi, non gli ingegneri. Que tem a ver com a nossa competência, não dos geólogos, dos engenheiros. Noi ci occupiamo del pensiero, non della mente, del cervello, della biologia, del pensiero, dei sentimenti delle A gente persone. está empenhado no pensamento, non no cérebro fisico, mas nos pensamentos. E in emergenza bisogna essere volontari, se no non torniamo a casa bene. E numa situação de emergência precisa ir como voluntário, senão você não volta bem para casa.
Io credo di aver usato il vostro tempo e il vostro ascolto forse in maniera esagerata. Eu acho que eu usei o tempo de vocês, o escutar de vocês talvez de uma maneira um pouco exagerada. Se ritenete, con molto piacere, io risponderò dopo alle vostre domande, alle vostre critiche, alle vostre questioni. Se vocês querem, depois eu escuto as perguntas, as críticas, o que vocês quiserem falar. Io ho già imparato abbastanza. Grazie. Eu já aprendi muito, obrigada. Gostaria de agradecer ao professor. Sim, tempo perfeito. E agora nós vamos dar continuidade à nossa mesa e vamos passar para o professor Dr. Marcos Antônio Matede, que vai nos falar sobre a mesma temática. Professor. Bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite e parabenizar o Conselho Federal de Psicologia e a Secretaria Nacional de Defesa Civil pela organização desse evento. Aqueles que acompanham a temática dos desastres e das emergências sabem o quanto esse evento é importante. E eu acho que esse evento ele constitui uma oportunidade para reunir e disseminar a questão dos desastres na comunidade acadêmica. Existe muita coisa sendo feita, mas feita de forma dispersa e desintegrada. Então, eu acho que esse evento ele é revestido de uma importância singular no contexto dos estudos sobre desastres e emergências no Brasil. Também eu gostaria de agradecer aos especialistas que me precederam. Eu, como professor Sica, tinha preparado um texto que ia orientar a minha exposição, mas em função do tipo de contribuição dos pesquisadores e dos especialistas que me precederam, eu trabalhei essa noite, procurei reunir, transformei um pouco a minha exposição para poder integrar um pouco e refletir em cima das informações que eu fui incorporando. Eu, evidentemente, não vim aqui para ensinar os psicólogos como fazer psicologia. As coisas que eu vou falar dizem respeito à minha própria disciplina, foi olhando a minha própria disciplina, sociologia, foi me perguntando qual a contribuição da sociologia, que contribuição poderia dar a sociologia para a questão dos desastres, que eu comecei a refletir sobre o papel da psicologia, a contribuição da psicologia na construção de comunidades mais seguras. Eu falo isso porque meu encontro com a temática dos desastres foi na sala de visita. Eu venho de uma região, o Vale do Itajaí, de Blumenau, que tem um convívio de 150 anos com o problema das enchentes. Eu estava comentando com a Ângela hoje de manhã, no café da manhã, que nós temos uma indústria das secas às avessas em Santa Catarina. Ou seja, então, em 92, a minha família foi impactada, duramente impactada por uma grande enchente. E, bom, eu tinha ingressado no mestrado com um estudo tradicional de sociologia política, estudar Habermas e movimento social. E aquilo foi tão impactante na minha família que eu resolvi dedicar toda a minha formação de mestrado e doutorado ao estudo das enchentes. E depois retornar a Blumenau para poder contribuir na formação lá. Bom, eu digo isso porque um desastre, uma enchente qualquer, ele assusta e fascina ao mesmo tempo. Quando eu comecei a escrever, refletir sobre o problema que nos reúne aqui hoje de manhã, eu comecei a me lembrar de como a minha família ficou naquela situação. É verdade, teve muita destruição, ou seja, toda a memória da família, vocês imaginam fotos antigas em preto e branco, quando você molha elas desaparecem. Toda a memória da minha família, as minhas fotos de criança desapareceram, eu não tenho mais.
Porém, emergiram naquela situação comportamentos, ações que foram extremamente importantes e gratificantes e que me chamaram muita atenção. E desde lá eu venho acompanhando a produção e a discussão sobre os desastres. Então, o tipo de reflexão que eu trago para vocês é um pouco uma reflexão que junta essa experiência, esse caso pessoal, com a minha formação de mestrado e doutorado, e também com as minhas atividades profissionais na Universidade Regional de Blumenau. Então, a partir dessas três questões, dessas três posições, eu vou atacar a questão que nos reúne aqui hoje. Eu chamei a minha... Logo que eu comecei a refletir sobre a questão das eventuais contribuições da psicologia, me perguntei, primeiro, se ela vai produzir segurança, se ela pode contribuir para a segurança. Duas questões são necessárias serem tematizadas. A primeira, quais são as fontes de insegurança? E a segunda, o que a gente entende por comunidade? Pode passar? Então, a estrutura da exposição vai ser feita em 4 momentos. Primeiro, eu vou problematizar a relação entre segurança e comunidade. Depois, eu vou apresentar formas de a gente caracterizar a noção de insegurança. Em segundo, mostrar um pouquinho a noção de comunidade. E, por último, ver eventuais contribuições da psicologia para a produção de comunidades construção de comunidades mais seguras. Próximo. Então, quando eu comecei a me ocupar com os desastres, eu detectei uma certa relação de ambivalência quando se tratava da questão das enchentes no Vale do Itajaí. Por um lado, se percebe historicamente, em 150 anos de convívio com as enchentes, uma complexificação, um aumento progressivo dos recursos investidos em obras de confrontação, pré, trans, pós-impactos, obras estruturais, não estruturais. Foi tentado todas os tipos de estratégias para confrontar o problema. Mas, ao mesmo tempo, sempre que ocorria uma inundação, uma enchente, os impactos eram maiores. Então, como explicar essa ambivalência entre, por um lado, o aumento progressivo dos recursos investidos em obras de confrontação e, por outro lado, um aumento progressivo da destruição? Existia algo aí que me intrigava. Então, transitando um pouquinho pela sociologia ambiental e a sociologia da ciência e da tecnologia, eu percebi que resultava da forma que as destruições eram produto de quê? Da forma como a sociedade interagia com a natureza. Ou seja, a forma... as respostas que se tentavam no Vale do Itajaí procuravam sustentar um padrão de desenvolvimento socioeconômico que era a causa do problema. Então, gerava o que eu chamei de um ciclo de retroalimentação positiva. Ou seja, impactos produzidos por desastres geravam demandas das comunidades, que eram confrontadas com medidas setoriais e que difundiam o quê? Uma falsa imagem de segurança. Imaginem só, em 1957, Blumenau presenciou 7 enchentes no ano. Em função disso, eles criaram um grupo de trabalho junto ao governo Juscelino Kubitschek para resolver o problema das enchentes no Vale do Itajaí. As medidas que foram adotadas foram a construção de um sistema de retenção, a montante, evidentemente, com três represas. Por que escolheram represas? Porque naquele momento o desenvolvimento socioeconômico
do Vale Itajaí estava limitado pela falta de energia elétrica. Portanto, a construção das represas representava o potencial de geração de energia. Ocorre que, quando se construíram as represas, se disse para a comunidade que a comunidade estava segura. Estimulou a ocupação de áreas de risco. Logo, quando ocorria novas enchentes, você tinha uma amplificação do problema. Então, uma forma segmentada, limitada, parcial de interferir sobre o problema, gera o quê? Amplifica o impacto do desastre. E é muito curioso, porque eu estava lendo um relatório do PNUD sobre riscos e administração do risco, e a abordagem deles é a mesma. Ou seja, as enchentes, os desastres constituem um entrave para o desenvolvimento, é preciso adotar medidas para sustentar esse padrão de desenvolvimento. Então gera o quê? Um padrão contraditório, ambivalente e assimétrico de tratamento das questões dos desastres. Então, isso nos leva a que tipo de reflexão? Uma reflexão que tem a ver com que, se a gente precisa falar de situações de emergência, segurança e comunidades, é preciso o quê? Entender bem o que vem a ser segurança, a escala da segurança, e, por outro lado, o que são comunidades. Próxima. Então, com base nesses procedimentos, o argumento que eu gostaria de apresentar para vocês é que a psicologia para a construção de comunidades mais seguras está relacionada à capacidade da psicologia mostrar que a segurança não constitui uma propriedade pré-determinada e inerente a um tipo específico de comunidade, mas constitui um efeito relacional de como a comunidade percebe a própria insegurança. É a partir do reconhecimento do caráter conjuntural específico de cada comunidade que a gente pode falar de contribuições da psicologia. Para a gente examinar isso, a gente precisa primeiro entender as formas como a gente pode abordar a insegurança. Próxima. Existem 3 formas predominantes ou usuais, conhecidas. Primeiro, a incerteza, a insegurança pode ser pensadas na tradição dos conhecidos hazards. Essa é uma tradição que vem da geografia humana, foi desenvolvida nos Estados Unidos e tem uma preocupação em torno da característica dos eventos. Então, vocês podem comparar uma enchente com um terremoto. Eles vão variar pela frequência, aí você tem um evento que é frequente ou raro, longo ou curto, espalhado ou limitado, lento ou rápido, difuso ou concentrado, regular ou aleatório. Então, o tipo de segurança, o tipo de atuação e o tipo de intervenção vai depender de quê? Do tipo de evento. Quem determina a insegurança não é a comunidade, é o evento. Portanto, próxima, o que nós vamos encontrar? Desse ponto de vista, vai se identificar o quê? 4 tipos de comportamentos específicos relacionados aos desastres. O primeiro, absorção passiva dos impactos. O segundo, ajustamento temporário. A redução dos impactos ou a modificação radical do comportamento. Quando a gente observa, cada tipo de intervenção da psicologia desse ponto de vista vai ser específico. Não é? Mas essa não é a única forma de caracterizar o problema da insegurança. Próxima. A gente pode pensar também a questão da insegurança a partir a partir da tradição que se desenvolveu nos Estados Unidos, conhecido como desastres. Nesse caso, a insegurança pode ser descrita como
como um resultado da relação entre as condições pré-impacto e as condições pós-impacto. Nesse caso, o que importa não é necessariamente o evento, porém, a predisposição ou vulnerabilidade da comunidade a impactos negativos. Então, o argumento qual que é? É que existe uma passagem do tempo 1 para o tempo 2. As condições pré-impacto se traduzem nas condições pós-impacto. Existe o que eles chamam um processo de passagem. Quais são os comportamentos possíveis da comunidade nesse caso? Próxima. São dois tipos. No pré-impacto, destacam ações de preparação e reação. E no pós-impacto, recuperação e mitigação. Aquilo que nós vimos discutindo aqui. Então, o tipo de abordagem e medida é própria de um tipo de intervenção cognitiva. Isso significa o quê? Que a insegurança é resultado da relação de continuidade entre as condições pré-impactos e pós-impactos, dos tipos de integração e conflitos observados na comunidade e da experiência acumulada na confrontação dos desastres. Não é? Mas existe uma terceira forma de pensar a questão da insegurança. Próximo. A gente pode pensar em segurança do ponto de vista sociocultural. Ou seja, nesse caso, ela se converte numa disposição sociocultural. É aquilo que o Ulrich Beck chamou na sociedade do risco. Ou seja, as características principais das fontes de insegurança na sociedade do risco são, primeiro, a invisibilidade cotidiana das causas. Segundo, a escala global da autodestruição. Terceiro, os impactos não se encontram mais confinados a um tipo de setor social. Então vocês veem que dependendo de como a gente configura a questão da insegurança, vai implicar um tipo de resposta e, portanto, um tipo de intervenção da psicologia. Nesse caso aqui, imagine em Blumenau, uma pessoa rica em Blumenau poderia, no caso de uma enchente, mudar para um apartamento ou para uma região mais alta, que foi o que aconteceu. Ocuparam as encostas. Porém, se nós pensamos nessa escala aqui, por exemplo, o Césio 37, ele não tem como se proteger. Não é? Se a gente pensa, por exemplo, os efeitos dos impactos sobre a alimentação, da destruição do meio ambiente, aquecimento global, ele não tem como se proteger disso. Os impactos podem ser diferentes, mas vai atingir ele também. Então, quando a gente pensa a segurança, primeiro a gente tem que pensar o quê? As condições de insegurança. E ainda são relativamente controversos. Estão sendo negociadas as formas como a gente pode falar delas. Não é? Próxima. Nesse caso, o que acontece? Se percebe um movimento que é posto em marcha na sociedade do risco, que se exprime pelo indicativo. Tenho medo. Na sociedade do risco, a ansiedade toma o lugar da necessidade, pela impossibilidade de controlar as consequências dessas transformações civilizacionais. Não é? Então, próxima, síntese. Então, a insegurança apresenta o quê? Duas perspectivas epistemológicas de abordagem. Uma realista e outra construtivista. Dependendo de como nós configuramos ela, teórica e metodologicamente, a intervenção da psicologia vai ser diferente. Como a intervenção da sociologia, como a intervenção da economia, qualquer disciplina. Dependendo de como nós olhamos o fenômeno, nós vamos tratar deles. E esse fenômeno, ele está sendo negociado. Existem controvérsias sobre como nós devemos caracterizar. Então, eu acho que a primeira contribuição da psicologia é reconhecer o caráter diverso e controverso de caracterização do fenômeno. Próxima. Porém, não somente a insegurança é controvérsia, a própria noção de comunidade é móvel. O que é uma comunidade?
Eu venho de uma área que essa questão é extremamente problemática. Uma comunidade cognitiva, normativa, virtual. Quem é o impactado? Qual é a escala? Espacial? No Vale do Itajaí tem duas cidades muito próximas. Timbó e Rio dos Cedros. Porém, estão duas comunidades totalmente diferentes. Se vocês olharem de Brasília, de São Paulo ou da Itália, vocês vão ver de onde vêm essas diferenças. São absolutamente iguais. Porém, eles se sentem diferentes. Portanto, eles se percebem os impactos de forma diferente. Então, como a gente pode definir comunidades? Uma forma flexível de tratar a noção de comunidade é pensar elas como redes de tradução sociotécnicas que estabilizam as associações simbólicas e materiais, mantendo unidos os elementos que compõem o mundo social e o mundo natural. Então, a insegurança vista desse ponto de vista constitui o quê? Próximo. A insegurança compreende o desacoplamento da base simbólica e material da rede sociotécnica que permite a associação das dimensões naturais e sociais da existência humana. Ao mesmo tempo em que a perda da base simbólica impede o indivíduo de compreender a base material, a perda da base material impede representações simbólicas. É isso que acontece num desastre. Imaginem só como foi montada a rede de processamento no Vale do Itajaí. A primeira comunidade que se instalou lá foram os Xóclins. Os Xóclins conviveram com o rio Itajaí durante 500 anos. Nas grandes enchentes de 1983 e 84, não teve um sítio arqueológico que tenha sido impactado. Indígena. Não é? Em 1850, se estabelece o processo de ocupação estrangeira. Neste momento, em que se converte aquele ambiente, aquela região? A natureza, a floresta atlântica, num processo de colonização, ela é um inimigo. É uma barreira a ser rompida. Imagina, tu vem da Europa, tu traz a tua cultura, tu traz as tuas técnicas e você te instala nesse meio ambiente. A natureza, ela é um obstáculo à civilização. Com o processo de urbanização e desenvolvimento industrial, a natureza passa a ser vista como um estoque de onde que você saca energia e um depósito para onde você joga os dejetos. Com o passar do tempo, o que se processa? A natureza vai ser problematizada por outros atores. Pelos ambientalistas, pelos pesquisadores da universidade. Então, o que é essa rede sociotécnica? Não são fases evolutivas. É um emaranhado que vai se montando, que permite que aquela comunidade represente a si mesma e manipule o meio ambiente. Quando ocorre uma enchente, esse tipo de autoimagem que a comunidade tem de si mesma se rompe. Imaginem só, que imagem tinha a comunidade com relação às represas? Que a ocupação do espaço estava assegurada. Quando ocorre a enchente, aquele tipo de representação da natureza e representação da sociedade se rompe, se dissolve. Logo, se constitui um problema de manipulação. Então, vocês veem, a segurança e a segurança das comunidades são o quê? Bastante conjunturais, bastante processuais, relacionais. Não são coisas estáveis, variam durante o tempo e durante os contextos. Não é? Com base nesse tipo de avaliação do problema da segurança das comunidades, eu gostaria de passar para as conclusões. Próximo. E... pulou. Quarto.
Aí. Próximo. Então, como a psicologia pode contribuir para a construção de comunidades mais seguras? A psicologia é uma disciplina científica. E como uma disciplina científica, só existem duas formas de contribuir: produzindo conhecimento e aplicando conhecimento. Parece simples, mas não é, porque precisa ser negociado. Como se vai fazer isso e por que se deve fazer isso? Então, a produção do conhecimento. Alguns exemplos possíveis que se podem tirar e que eu acho que seria importante. Por exemplo, no Brasil, a produção do conhecimento está concentrado 90-95% em programas de pós-graduação. Então, se a psicologia quer contribuir para a produção de comunidades mais seguras, ela deve internalizar um programa de pós-graduação que tematize essa questão. Mestrandos trabalhando em cima de todas as áreas vão fazer o quê? Produzir conhecimento certificado sobre o problema. E no Brasil são muitos. Nós temos as enchentes no sul, as secas no nordeste, deslizamentos no sudeste, queimadas no norte. Imagine uma rede de pesquisadores tematizando isso. Não é? As dimensões. Não é? Uma segunda forma é o estabelecimento do intercâmbio internacional, que está sendo feito aqui. É preciso o quê? Ver o que já foi feito, não se faz pesquisa sozinho. É preciso ver o que é feito internacionalmente e não copiar, adaptar, traduzir ao nosso contexto sociocultural. Como aplicar o conhecimento da psicologia? Primeiro, na formação. Isso implica em quê? Colocar dentro dos PPPs de cada curso, de cada universidade, a questão da segurança. E a questão dos desastres. Por exemplo, a questão dos desastres são um indicador decisivo de qualidade de vida, da avaliação subjetiva da qualidade de vida. Então, uma forma é fazer diretrizes para que os cursos de graduação, e isso precisaria se agir a nível de MEC, incorporem essa temática. Precisa formar as pessoas. E segundo, aplicar o conhecimento. Um exemplo possível e imediato e próximo que poderia ser feito é integrar a temática dos desastres no programa de saúde da família. É uma estrutura que os psicólogos conhecem bem, fazem parte interdisciplinar e que chega nas comunidades mais carentes. Se consegue integrar, pôr nessa coisa, já é um passo bastante grande. Próxima. Agora, o problema é como isso pode ser feito. E para isso é preciso, do meu ponto de vista, olhando desde o ponto de vista da sociologia, da técnica e da ciência, ter estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, de curto prazo, poderiam ser, por exemplo, a promoção de eventos que nem esse e conhecer a experiência internacional. A médio prazo, implantar programas e linhas de pesquisa que tematizem a questão. Isso implica em quê? Em mobilização do mundo, problematização e interessamento. Quando eu falo isso, eu falo com categorias específicas da sociologia, da ciência e da tecnologia. Qualquer disciplina, da mais dura à mais mole, opera nesse sentido. Quando eu digo isso, eu estou dizendo o quê? Que é preciso trazer o mundo para dentro dos laboratórios, das universidades. Trazer o problema dos desastres para dentro das universidades. Colocar ele nas agendas de pesquisa. Segundo, criar recursos para isso. E terceiro, interessar os parceiros que possam utilizar o conhecimento da psicologia. Eu estou dizendo isso porque eu estou pensando a atividade científica não simplesmente como uma atividade cognitiva, mas como uma atividade política. Fazer ciência, não se engane, é fazer política por outros meios. Quando se cria conhecimento, se redefine a posição entre os atores sociais. Portanto,
É preciso ter claro isso. Né? E no longo prazo, fazer com que essa especialidade do conhecimento da psicologia se torne um ponto de passagem obrigatório no tratamento da segurança. Por exemplo, eu digo isso com relação à sociologia e à psicologia. O que a psicologia faz de fundamental que impediria a recuperação de comunidades hoje? Que é decisivo. Vocês acham que se não existisse psicologia, as comunidades não se recuperariam? Se recuperariam. As comunidades, antes de a psicologia existir, já eram impactadas por desastres. Então, se a psicologia quer ter um papel decisivo na construção de uma política de segurança ou de comunidades mais seguras, é preciso que ela produza um tipo de indicador, um tipo de conhecimento que se torne indispensável na atuação das entidades que tratam da questão da segurança. Isso não serve só para a psicologia, estou olhando para mim, para a sociologia. E isso serve para qualquer área do conhecimento. Por último, eu gostaria de concluir lendo um texto e dizendo que os desastres, eles assustam, mas eles também fascinam porque eles revelam a precariedade da existência humana. Por isso, eles não são somente uma ameaça para a comunidade, mas também uma oportunidade para que os indivíduos, os grupos, as comunidades, as sociedades se conheçam melhor. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês duas indagações. A intervenção científica deve gerar confiança ou desconfiança a respeito da segurança das comunidades? 2. Que garantias nós podemos ter que as decisões tomadas no presente serão vistas como adequadas do ponto de vista técnico e justas do ponto de vista moral no futuro, pelas gerações futuras? Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção e me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Bom dia. Quando eu pensei na apresentação, eu me senti na responsabilidade de, mais do que falar como psicóloga para psicólogos, de falar como técnico de defesa civil e contar para os psicólogos o que a defesa civil já está fazendo para construir comunidades mais seguras. E aí, nesse sentido, fazer um convite aos psicólogos a se integrar nessa política pública que existe no país na construção dessas comunidades. Então, a minha fala vai ser muito mais um convite aos psicólogos e um pedido aos técnicos de defesa civil que fortaleçam esse convite, que deem força a esse convite, né, nos seus estados e nos seus municípios. Bom, próximo, por favor. Em defesa civil, nós temos um conceito de desastres que relaciona um evento natural ou um evento tecnológico ou misto com as vulnerabilidades. A partir desse conceito é que nós definimos todas as intervenções em defesa civil nas 4 fases de atuação. Bom, mas a minha proposta é pensar que esse conceito, que hoje é reconhecido como o que está valendo, né, para o Sistema Nacional de Defesa Civil, ele já não atende mais ou não atende no tanto que deveria, né, para que a gente construa essas comunidades mais seguras. No sentido de que um desastre, ele não acontece, seja ele de que natureza for, de que origem ele for, ele não acontece justamente em função das vulnerabilidades de uma hora para outra. Ele, na verdade, é uma trajetória de exclusão. Essa foto que está inspirando o nosso seminário
ela não foi resultado, né, da noite para o dia choveu e aí teve essa destruição toda. Na verdade, é uma foto de uma trajetória de exclusão, de uma falta de acesso aos recursos básicos de saúde, de assistência, de habitação, de informação, né? Foi isso que gerou essa fotografia, foi essa trajetória que fez com que essas pessoas pudessem olhar para esse cenário, inclusive quem tirou a foto, né? Quem tirou a foto fez parte também dessa trajetória, né? Contribuiu de alguma forma para essa trajetória. A gente que está vendo essa foto de alguma forma contribuiu fazendo ou deixando de fazer alguma coisa enquanto gestores públicos, enquanto psicólogos, assistentes sociais ou o que for, né? Então é nessa trajetória que a gente precisa pensar, precisa refletir de que maneira que nós vamos intervir, no sentido de intervir não dizendo o que tem que ser feito, né? Mas de construir da mesma forma que a trajetória foi construída. Próximo, por favor. E essa trajetória, na verdade, de formação do desastre, essa trajetória de exclusão, ela reflete, né, e ela gera e reflete uma falta de percepção de risco. As pessoas que vivem principalmente nas áreas mais vulneráveis, elas muitas vezes não percebem os riscos que podem ser agravados aí sim por um evento natural, por exemplo, né? Elas muitas vezes não são oportunizadas de informações que possibilitem pensar aquele local de uma maneira diferenciada. E convivem com o risco, muitas vezes riscos que podem ser evitados, como se aquilo fosse a coisa, como se não pudesse ser diferente, né? Aquilo é natural, é normal, né? E quando o desastre acontece, muitas vezes, por falta de informação, as pessoas ficam cristalizadas, né, nos sentimentos de dor, de perda, e de tudo mais que a gente já viu que tem presente numa comunidade quando é interrompida por um evento adverso. Próximo, por favor. É importante que se diga que quando não se tem a percepção de risco, né, e perceber o risco significa conhecer o lugar onde eu vivo e perceber as mudanças que aconteceram nesse lugar, né? Ontem a gente discutia numa das salas que as pessoas muitas vezes vivem na sua comunidade durante 20, 30 anos, foram para aquela comunidade no momento em que determinado risco não existia e não percebeu essa trajetória, né, de nascimento, né, e de geração do risco. E aí, da mesma forma, ela não consegue perceber que ela pode ter alternativas para conviver com aquilo de uma maneira diferenciada. E quando ela não percebe isso, é que ela, no momento em que o desastre acontece, ela também não vê formas de sair daquela situação, né? Então, a trajetória de exclusão gerada pela percepção de risco faz com que as pessoas não tenham alternativas, né? Não tenham alternativas próprias e alternativas coletivas também. Próximo, por favor. Bom, e aí, efetivamente, a minha proposta para vocês, que era apresentar o que já está sendo feito para alterar essa trajetória, né, de falta de percepção de risco, pela Defesa Civil, e aí o convite aos psicólogos para se inserir nesse projeto que já está em desenvolvimento. Bom, a proposta é dos núcleos comunitários de defesa civil, né? E a proposta do núcleo é de inclusão social. E aí é importante que a gente faça a reflexão que quando se fala em inclusão social, eu entendo que inclusão não é simplesmente pôr para dentro o que está fora, né? Porque quando a gente fala em inclusão, dizendo que a gente precisa pôr para dentro quem está fora do processo, significa dizer que o que está fora é ruim, né? Que o que a gente faz é o que é bom, né?
E quando a gente vai com essa proposta para a comunidade, é como se a gente dissesse para a comunidade assim, olha, o espaço que você vive é ruim, né? Aqui não tem nada bom e a gente precisa incluir vocês no que é legal, né? E aí você desconsidera todos os valores positivos, a história cultural daquele local, os saberes que existem ali, a despeito de um programa de inclusão social, né? Do que a gente acha que é bom. Então, quando a gente fala em inclusão social nos núcleos comunitários de defesa civil, nós estamos falando de inclusão no sentido de fazer com que as comunidades efetivamente participem do planejamento das ações de defesa civil, que é diferente de ir com uma pauta pronta, né, do que a comunidade tem que fazer ou deixar de fazer para conviver com o risco. Bom, nós fazemos isso através de cursos, né, tanto para lideranças comunitárias como para técnicos de defesa civil e outros atores sociais. E trabalhamos em etapas, né? A primeira etapa é a de sensibilização, que é dizer o que faz a defesa civil, para que serve, né? E como que a defesa civil pode contribuir para aquela comunidade a partir da vivência e da história daquela comunidade relativa ao risco, né? O que já aconteceu nesse local, né, que a defesa civil poderia contribuir, né, para que a história fosse diferente. Depois, nós trabalhamos com as comunidades numa etapa de conscientização, né? Conscientização no sentido de fazer com que ela perceba o risco e como ele foi gerado naquele local. E como que ela foi, como essa comunidade foi também responsável pela construção desse risco, né? Para que ela depois possa também propor alternativas de diminuir esse risco, né? Porque isso faz com que a comunidade deixe de ser só vítima, né? Ela também contribuiu para a evolução daquela história, para aquela trajetória, né? E nesse momento nós trabalhamos com a comunidade com a construção dos mapas de risco, né, que nós chamamos em defesa civil, que é uma atividade muito legal também, porque em defesa civil, quando a gente fala em mapa de risco, a gente pensa logo naqueles mapas super elaborados e GPS e tudo mais, né? Quando na verdade a gente pode fazer com a comunidade mapas de risco simples, em que ela mesma identifica o que é risco para ela, né? Muitas vezes, como numa comunidade em Alagoas, o senhor dizia que o que era risco naquela comunidade eram os coqueiros, né? Porque caía coco no telhado das casas, caía coco nos carros, enfim. Ninguém é melhor do que a comunidade para identificar o que é risco para ela, né? Então a gente constrói nessa etapa de conscientização os mapas de risco e a partir dessas atividades nós fazemos a mobilização comunitária. O que pode ser feito a partir do que foi percebido, né, foi criado como percepção de risco para diminuir esses riscos. E esse processo é um processo de construção de alternativas, né, para a convivência com o risco e com diferentes atores sociais, também variando conforme a comunidade em que a gente está trabalhando. Então, trabalha-se com a comunidade, com equipes de saúde, de habitação, ambiental, enfim, dependendo do risco. Próximo, por favor. Então, nesse sentido, a inclusão social, nos núcleos comunitários de defesa civil, propõe uma reestruturação das comunidades de modo que todos participem do processo. Nós vamos ver um vídeo agora em que esse processo de reestruturação, e aí quando eu falo em reestruturação, é sempre relacionado ao risco, né? Não é desconsiderando a história daquele local ou dizendo que a comunidade precisa ser modificada. Não, ela precisa perceber o risco que existe nela para que ela possa conviver melhor com ele e de forma mais segura. Próximo, por favor.
formamos um grupo este, que tenho certeza que vai ficar todo mundo. Só nós estamos aqui todas terças e quintas, unidos num só propósito, que é prevenção de morros, prevenção de quando chover nós estamos mais bem amparados. Eu acho que com o grupo que está se formando aqui, está saindo pessoas melhores. As pessoas daqui não eram muito solidárias umas com as outras, eu acho que isso está melhorando. Tudo bem, não tem leitura, não tem nada, mas eu quero trabalhar com o povo. Eu não posso fazer nada demais, mas pelo menos eu posso dar um telefone, eu posso telefonar, eu posso pedir lona, eu posso obrigar alguém, abrigar, arranjar qualquer meio. Então eu estou achando esse trabalho ótimo. O Nudec é uma coisa boa que acontece na comunidade. E eu particularmente eu sou feliz por isso. E eu fiquei feliz também porque eu vi a comunidade respondendo ao apelo. Eu vejo os órgãos públicos participando. E nós estamos aqui com esse objetivo de formar esse grupo e um objetivo maior, de transformar nossa comunidade. O espaço onde se vive, sua cidade, seu bairro, sua rua, sua comunidade. Um lugar no tempo que existe porque existem as pessoas. Gente que mora, que trabalha, que estuda. Gente que tem sonhos, mesmo diante de uma realidade capaz de negá-los. Mas os sonhos, e principalmente a negação deles, muitas vezes dizem respeito à vida de todos e de cada um. Gente que se vê e que a gente encontra em casa ou no caminho de casa. Pessoas que, em nome de um projeto comunitário, se reúnem para compartilhar sonhos. Formam um núcleo de defesa civil. Pessoas diferentes, com experiências de vida diferentes, mas que falam a mesma língua e usam as mesmas palavras de ordem. Responsabilidade, união, ajudar, conhecer, formar, transformar. Tenho certeza que no tempo mais curto possível nós já teremos um sucesso em termos de prevenção aqui no nosso bairro, passo a passo, morro a morro, ladeira por ladeira e assim sucessivamente. A maioria que tem já no grupo não são jovens, não são da minha idade, são pessoas mais velhas. E eu acho que até os jovens não tenham se inscrito, até pelo mesmo fato que eu, de não conhecer, de não ter quem incentivasse. Mas eu acho que agora vão se engrejar muito mais jovens. Depender de mim, sim. Fica mais divertido. Eu tenho que andar, eu tenho que agir, eu tenho que pedir, eu tenho que chorar, entendeu? Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que trabalhar. Não tenho força, sou doente, não tenho mais saúde nem nada, mas posso falar. Tenho boca, tenho pé, tenho mão, graças a Deus, né? Então Deus não me calou, então o que eu puder fazer eu faço. E eu estou aqui. Tudo que precisar, o que eu puder fazer, eu faço pelo meu vizinho, pelo meu próximo. Porque sem união, ninguém pode fazer nada. Eu acredito que nós teremos êxito quando nós colocamos ali as características do nosso grupo, do nosso Nudec. Eu vi que as pessoas estão dispostas a participarem. Nós encontramos frases ali como altruísmo, como dedicação, como coragem, renovação, participação e uma série de outras coisas que dá uma característica de um grupo que tem vontade de agir, de atuar, de crescer, enquanto comunidade e enquanto pessoa. Eu espero que núcleos como esse sejam formados em outras comunidades aqui do município, mas também do estado, por que não dizer, do país, né? Experiência de núcleo comunitário de defesa civil no município de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. E vocês vejam que a proposta do núcleo é uma proposta de participação conjunta, né, poder público e comunidade, de corresponsabilização. E uma proposta de criação de alternativas não individuais para a convivência com risco, mas de alternativas coletivas, né? O que tem de comum na nossa história e aí o que pode ser comum como alternativa para que a gente permaneça aqui, né?
Porque muitas vezes nós, como técnicos, né, pensamos que a alternativa realmente seria sempre retirar todo mundo das áreas de risco, né? Mas, na verdade, as pessoas muitas vezes gostam de morar ali porque não só porque não tem outra chance, né, em termos econômicos, mas porque tem vínculos, porque formaram uma rede social e que muitas vezes podem pensar também em como permanecer ali de uma maneira mais saudável. Então, essa é a proposta do núcleo comunitário, e é nesse sentido que nós entendemos que a psicologia pode contribuir, né, sendo uma psicologia de transformação, acessível, né, uma psicologia para o coletivo, e aí que efetivamente possa contribuir para a mudança cultural relacionada ao risco. Bom, o convite está posto. Psicólogos, precisamos de vocês nos núcleos comunitários de defesa civil desse país. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a apresentação da Daniela, e eu estava brincando com ela que apareceram mais tarefas, né? E agradecer ao Marcos, ao Giuseppe, e creio que eu devo sumarizar. Será que eu vou ter meia hora para sumarizar? Eu acho que não. Bem, o interessante de escutarmos tantas vozes para dialogar é que cada vez vamos aprendendo mais e aprendendo novas formas de articular. Minha cabeça não dá conta de pensar em tanta coisa. Porque cada vez que um fala uma coisa, eu digo, que ótima ideia, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, isso é que me fascina, ver a paixão de todos que estão aqui pelo tema. A primeira questão que dá para perceber nos três, e que eu sempre gosto de ressaltar, que a ciência não é neutra. Estar aqui participando desse evento é um posicionamento, é uma atitude frente à vida e às escolhas que nós fazemos. Partindo desse pressuposto, que faz parte de estar aqui, não existe, porque já houve uma época, a psicologia também, como a sociologia, e também as questões técnicas, onde era dito tudo é feito pelo bem da humanidade. E por conta disso, muitos morreram. Então, não existe ciência neutra. Qualquer escolha que nós fizermos é um posicionamento político, sim, de discussões e de decisões. Esse é uma questão também que diz respeito à produção do conhecimento. A questão do que nós vamos sair daqui para divulgar lá fora. Produção de conhecimento também é um ato político, do que nós temos que fazer a partir de agora para, de fato, tornarmos essas comunidades mais seguras e as pessoas mais bem assistidas. E o que nós notamos também nessas discussões é o movimento na direção da transdisciplinaridade, no sentido de não apenas colocarmos nas nossas equipes os profissionais das disciplinas específicas, mas também as pessoas da comunidade, os técnicos, para montarmos essas nossas equipes. Agora, mais especificamente de cada fala, eu achei interessante quando o Giuseppe coloca a questão da mulher e da criança, quem seria salvo primeiro e tudo mais. Existe um artigo muito interessante que diz assim, mulheres e crianças primeiro. Geralmente a gente vê isso em filme, né? O Titanic vai afundar, mulheres e crianças primeiro. Lamentavelmente, os dados da Organização Mundial de Saúde, das Nações Unidas, provam que isso não é verdade. Quando você viaja para países da África, onde há escassez alimentar, o alimento, a maior porção, vai para o homem da família, depois para os meninos, depois a divisão mulher e menina. É uma questão de gênero, sim, e de distribuição de tarefas. Em certos países foi proibida a ultrassonografia, porque se fosse identificado que o bebê era menina,
haveria uma alta probabilidade do aborto. Isso está acontecendo agora no mundo. Isso não é um dado, eu adoraria dizer isso, de 50 a 30 anos atrás. Isso são métodos que são usados atualmente. Daí a importância de, quando montarmos equipes e estratégias, nos darmos conta das desigualdades sociais. E a outra questão que foi enfatizada pelos 3 palestrantes é a questão da construção conjunta. Giuseppe enfatizando a questão da comunidade, dos agentes, dos profissionais. No caso do Marcos, a questão da troca entre as disciplinas, a sociologia, a psicologia e demais disciplinas, a engenharia. Porque eu creio que nós temos que acabar com essa ideia de que humanos, não humanos, e as ciências trabalham pelos humanos. Senão nós teríamos um planeta só de máquinas e pedras. Não é verdade? Então nós trabalhamos com humanos para humanos. Plantas também, tanto que eu hoje em dia não uso mais seres humanos, eu uso o termo seres vivos, porque eu trabalho com colegas que trabalham com o ambiente. Então é todo mundo que faz parte desse planeta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme A Carta da Terra, que Leonardo Boff, Mikhail Gorbachev, Mercedes Souza montaram. É um filme belíssimo, tem só 12, 15 minutos. É a Carta da Terra no sentido de proteger o planeta. Então eu creio que isso também deveria fazer parte do nosso acervo de divulgação. Dando continuidade, a questão que o Marcos falou, né, de uma experiência particular ter levado a posicionar a novas questões. Eu creio que, quer queiramos, quer não, o dia 11 de setembro vai estar para sempre marcado na nossa memória, com relação à quebra daquela ideia do mundo justo, perfeito e seguro. E toda vez que aparece furacões na costa do Brasil, mas aqui nunca teve furacão, não é? Então, talvez vocês não saibam, mas no Brasil tem terremotos, sim. Em João Câmara, eu já senti sensação muito estranha, de menor gravidade em João Pessoa, mas João Câmara, no Rio Grande do Norte, é uma comunidade que existe isso. Em Caruaru, é um sítio de um vulcão adormecido também. Queira Deus permaneça adormecido por muito mais tempo. Então, essa ideia errônea de segurança é quebrada no nosso dia a dia. E a questão da sociedade de risco, né, de Ulrich Beck, que coloca também em questionamento risco para quem, ou quando nós vemos o termo de consentimento de esclarecido de risco, né, de quem participa em pesquisa, você tem que ver se a gente está protegendo o pesquisador ou o participante na realidade. Isso é uma questão que tem permeado toda a formação na área acadêmica. A sugestão da produção de programas de pós-graduação com relação a emergências e desastres. Então, isso é uma proposta. Vocês estão escutando comigo. È la creatività di Angela. Poxa, eu não conhecia esse poder, tá, José? Então, essa questão da formação, isso tem sido uma proposta do Conselho Federal de Psicologia, e daí a nossa reunião na quinta, durante o dia inteiro, para sairmos com uma proposta dessa construção conjunta para esse tipo de capacitação. Mas nada impede que existam conteúdos transversais dentro dos projetos pedagógicos de psicologia e dos demais cursos, para que isso seja incorporado na formação. E eu concordo plenamente com a ideia do Programa de Saúde da Família,
incorporar a questão da educação, bem como as escolas. O programa de saúde da família e a escola, nós temos que voltar a descobrir a escola. Né? Parece que a escola ficou assim, vai para a escola, tudo mais é feito fora da escola. Mas como nós, vai fazer isso, é tudo fora da escola. E o espaço da escola? Eu creio que nós devemos recuperar esse espaço, que é onde nossas crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo, e essa responsabilidade ser compartilhada. E a Daniela, que ela colocou pela perspectiva do técnico da Defesa Civil, mas é óbvio que está no DNA dela o símbolo da psicologia, né? Na GATTACA, está lá o símbolozinho articulando, tenho certeza. Então, com certeza, essa proposta das comunidades seguras se dá num processo que já vem dando certo com muitos outros trabalhos, né? E eu creio que um grande problema nosso, do ser humano, é que nós somos muito onipotentes e magnânimos. A gente quer começar logo grande. Por que pensar na comunidade? Vamos fazer logo para o Brasil inteiro, para todos os estados, todas as comunidades e todas as escolas. Aí dá tudo errado. Aí, eu não disse que ia dar errado? Claro. Então, um exemplo que eu sempre uso para mostrar o poder do trabalho da comunidade, da evolução, é a pastoral da criança no país. Então, é um trabalho que começou com raízes na comunidade e foi evoluindo, e hoje é exemplo para o mundo. As nossas ONGs são exemplos para o mundo também, o nosso Programa Nacional de DST-AIDS, por esse envolvimento com a comunidade e essa troca de experiência. Então, eu acho que estar aqui é um momento histórico de estar podendo compartilhar e não podemos deixar isso sem dar continuidade. Eu estava brincando com o Arturo e com o Rodrigo, que na ULAPSE éramos nós na mesa, com o Marcos Vinícius convencendo a gente que era para a gente ir, vamos lá, vamos mobilizar. E realmente eu digo que ele é o cuidador do nosso sonho, de fazer isso, caminhar e dar resultado.